8h40, nós vamos conversar hoje com a Janaíne Trombini, doutora em Ciências Ambientais, Ambiente, Desenvolvimento e voluntária do projeto de pesquisa Identidades Étnicas em Espaços Territoriais da Bacia Hidrográfica do Taquari, ANTAS, História, Movimentações e Desdobramentos Socioambientais. Interessante o tema, né, Aline Silva? Instigante. Porque a gente vai falar sobre o estudo que associa clima à ocupação do Vale do Taquari por imigrantes italianos. Janaíne, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre a pesquisa, sobre alguns resultados, da minha tese. Então, vamos bater um papo bem legal aí sobre algumas coisas novas, que a gente acabou redescobrindo aqui na nossa região em relação ao norte da Itália, Vou começar antes da pesquisa. Por que desse mote? Por que da escolha desse tema? Bom, nós aqui na nossa região, a gente tem uma região alta, de imigração, de colonização italiana. E desde o mestrado eu já vinha pesquisando, assim, alguma questão relacionada à imigração italiana no Vale do Taquari, Porque a gente não tinha, assim, muitos estudos, alguns historiadores regionais, enfim. E aí foi lançado o desafio para ser voluntária desse projeto. E aí eu entrei em 2015 justamente para pesquisar um pouquinho sobre a origem dessa colonização, de como que era a vida desses imigrantes, e tal. E aí eu comecei pesquisando em 4 municípios, na microrregião oeste, que é Pouso Novo, Progresso, Travesseiro e Marques de Souza, porque eu sou natural de Progresso, então já foi assim e sou descendente de italiano também, então já foi assim uma questão de pesquisa realmente sobre a temática, E aí terminei o mestrado e aí mais um novo desafio, de fazer um estudo comparativo, então, da nossa região, toda a região alta, então que engloba mais ou menos uns 16 municípios, com a região norte da Itália. Então, eu fiz o Doc Sanduíche, fui para lá em 2018 até 2019, e aí acabei pesquisando também como que era toda essa região antes deles virem para cá. Porque os nossos descendentes, a maioria, são de 3 regiões do norte da Itália, que é o Trentino Alto Adige, a Lombardia e o Vêneto. E os nossos maiores descendentes daqui, a grande maioria, são do Vêneto. Tanto que muitos falam dialeto, tem muita relação com a cultura, com a história. E aí, então, eu fui para lá e consegui realizar várias pesquisas, Estudei em Veneza, que é uma cidade muito diferente também. Toda uma preparação também com a língua italiana, antes de ir para lá. E aí consegui identificar assim, várias coisas, vários comparativos, e um deles é sobre essa temática, sobre essa questão do clima. Então, assim, tinha várias justificativas, Primeiro, por ter estudos novos aqui na nossa região, por ser também uma descendente, para conhecer um pouco a realidade da Itália, de quando eles vieram para cá, como é que era a situação, e também identificar assim, várias coisas que poderiam dizer, sim, a gente é descendente aqui, e realmente encontramos muitas coisas que são relacionadas à parte histórica, Tanto que eu investiguei muitas coisas mais relacionadas à questão ambiental, do ambiente de lá também. Claro. Fala pra gente dessa pesquisa, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas vamos começar lá de quando saíram. Por que saíram? Por que buscaram a nossa região? Por que eles preferiram estar aqui nessa posição, aqui no Vale do Taquari? Na verdade, são muitas coisas históricas que envolvem, A gente tem toda uma questão burocrática com o Brasil e Itália durante esse período, no final do século XIX, a situação em que a Itália vivia muito, então nós temos assim uma questão mais histórica da unificação italiana, da questão de fome, de miséria, das guerras, a questão das dificuldades econômicas que se passava lá. Então, muitos italianos foram, digamos assim, convencidos de virem para cá, porque o Brasil possibilitava, na época, comprar terras, vender terras, E o italiano lá, ele era normalmente um locatário, que era um fitavoli, que se fala em italiano, e demorava muito tempo para ter a sua terra no nome, E aqui não, aqui em 5 a 10 anos ele poderia ter a sua terra. Só que muitas terras já estavam ocupadas aqui na nossa região. Já tínhamos imigração portuguesa, açoriana, alemã, Então, muitas terras que ainda não tinham sido vendidas, por exemplo, a região mais alta, terras de companhias colonizadoras ou então terras de particulares, foram colocadas à venda para essa imigração. Só que nós temos só uma colônia na nossa região aqui, que é a colônia de Encantado, fundada em 1882, que vai ter italianos que vêm direto para cá. Muitos acabaram comprando terras
né, vindo das antigas colônias, como Bento Gonçalves, Caxias, né, Farroupilha, Veranópolis, que na época eram colônias mais antigas. Então, quando a terra vai se acabando, chega muitos imigrantes, muitos migram para cá e acabam comprando terra na nossa região. Então, a colônia de Encantado e a de Guaporé vão se expandindo, né? Então, desde Encantado até Arvorezinha, temos uma colonização a partir de 1882, e de Guaporé mais ao sul, como Mussum, Dois Lajados, né? E pega mais uma outra região que começa a ter mais venda de terras. E depois, mais a colônia Conventos aqui de Lajeado, né? Que pega ali, por exemplo, Sério, a região de Canudos do Vale, Progresso, né? Então, muitas terras vão sendo vendidas no final do século XIX e no início do século XX. Então, um dos fatores principais é, sim, se tornar proprietário de terras, né? E aí, juntamente com a questão no Brasil de ter que povoar essas terras, né? E aí, o que sobra para os italianos é uma região mais alta, né? Uma região mais montanhosa, muito semelhante com o que eles viviam lá na Itália, no norte. Montanhosa e pedregosa, né, Aline? Muito. Porque a gente tem aqui, e a gente fala muito isso, e virou quase que um mantra, né? O italiano, como ele não conseguiu pegar aquelas melhores terras Exato. que já estavam habitadas pelos alemães, eles foram jogados para o alto, eles foram para cima, foram explorar as montanhas pedregosas, onde é muito complicado de você cultivar. E aí nessa região eles começam a cultivar muitas coisas semelhantes do que eles cultivavam na Itália. Por exemplo, a questão da uva, que precisa de uma região mais alta, uma região mais fria. Qual é também. o tipo de uva que eles cultivam? A principal aqui é Isabel, que eles começam a produzir. Só que a gente fala assim, a uva é do italiano, né? O vinho é do italiano. Sim, tem muita relação, só que aqui já se produzia com os alemães isso, né? Então, e não é que eles vieram trazendo realmente pés de uvas de lá. Então, aqui o governo começa a implantar, eles começam a relação com outros grupos que já produziam, e aí que dá certo, que é muito semelhante com a de lá, é a uva Isabel, justamente pela questão da altitude, né? Então, lá, por exemplo, eles têm altitude até 4.000 metros, e nós aqui 800 metros. Então, não é qualquer tipo de uva, por exemplo, que vai dar certo. Até porque a nossa região não tem grandes pareirais, como a região, por exemplo, da Serra. Outra questão também, o milho, que deu muito certo, porque precisava para alimentação, para a polenta, né, que também é muito, muito semelhante. A região do Vêneto come muita polenta, né? Vai, por exemplo, a Lombardia, tu não vai encontrar tanta. Mas lá tem uma outra produção de trigo, de marmelo, de outras coisas, maçã, por exemplo. E também, além do milho, então temos o trigo também, que depois eles vão trocando muito de produção, porque é o que o governo também precisava na época. E também justamente com a questão da própria alimentação. Então, isso tudo vai se mudando conforme vai passando o tempo. O italiano vai adaptando muita coisa ao seu ambiente. A questão da pecuária também, né? A questão da suinocultura, que é muito forte aqui, que na Itália também era muito forte. A questão do queijo, do leite, então a questão também da criação de gado. Então, muitas coisas vão sendo aos poucos, porque eles vêm sem nada, praticamente. E vão construindo a sua vida, né, através disso, e vão conseguindo comprar algumas coisas, né, tornando a sua família, fazendo a sua família, enfim. Então, são muitas coisas semelhantes com a região norte, né, da Itália. E tudo parte essa semelhança do clima. Na verdade, E do relevo. Uma das partes, assim, principais do meu trabalho, que é o primeiro capítulo, digamos assim, eu fiz um panorama total de algumas semelhanças e diferenças na questão mais ambiental. Porque o nosso programa da Univates, ele é em ciências ambientais, né? Então, a gente fez toda uma questão da história ambiental, que é justamente esse estudo entre a relação do homem com o ambiente com o homem, né? Essas adaptações, ressignificâncias, né? Várias coisas. Então, assim, o clima é uma parte, né, justamente para identificar o que isso influencia na vida econômica, na vida histórica, social, enfim. E aí tem partes que falam sobre o relevo, partes que falam sobre a questão da hidrografia, né? Então, esse artigo que foi publicado é justamente uma parte de um resultado do estudo que falava sobre o clima, né? Então, assim, uma diferença muito que se tem daqui com lá, ou de lá para cá, né? Que eu sempre falo. Lá a neve é muito presente, tipo assim, 8, 9 meses. Já uma região mais alpina, assim, uma região mais alta, que é de 4.000 metros de altitude, 3.000 alguma coisa, lá a neve fica 9 meses. A nossa região aqui, a gente teve, agora, ano passado, do outro ano, que teve um evento, digamos, com neve, e o último só foi na década de 60. Então, assim, a neve é muito presente. E a neve lá, para eles, faz toda uma vida social, porque eles não conseguem produzir muito naquele período, não conseguem muito sair de casa, as atividades econômicas são diferentes da nossa região aqui, né? E a nossa região, no frio,
precisa para muitas coisas, né? Então, isso é uma diferença muito grande que se tem. Lá a neve é muito presente, o frio é mais, digamos assim, seco. O nosso aqui é mais úmido, né? Tem cerração, geada, que lá também é comum acontecer. Então, tipo aqui o nosso inverno chove bastante, o deles já não é tanto. Então, há algumas semelhanças e diferenças em relação ao clima, que influencia muito na vida humana deles lá também, na nossa aqui, com certeza. E outra questão também é que, assim, lá é diferente o clima. Por exemplo, quando aqui é verão, lá é inverno. Né? Então, quando eles saíram de lá, muitos saíram durante o inverno, chegaram aqui era verão. Não sabiam como que era realmente o clima do Brasil. Né? Então, essas novas adaptações de redescobrir, por isso que eu coloquei até no texto Terra Nova. Né? Por que uma terra nova? Porque tudo era diferente. Eles chegaram aqui, além do clima diferente, eles não tinham terras, digamos assim, já prontinhas. Tudo teria que ser refazido, no caso. Né? Umas novas plantações, novas adaptações, né? Tudo isso foi um tempo demorado até eles conseguirem se adaptar e realmente começar a vida. Né? Nós estamos conversando aqui com a Janaíne Trombini, doutora em Ciências Ambientais. As primeiras famílias que chegaram, por exemplo, em Progresso, elas continuam no local? Sim, os descendentes estão no local ainda? Sim, muitos. Claro que Progresso é a migração depois, por exemplo, Encantado, que é as primeiras, né? Região de Encantado, região Mussum, Vespasiano, né? São famílias descendentes que ainda continuam, né? Com sobrenomes, por exemplo, Preto, Brati, Luca, né? Temos outras famílias, por exemplo... Nós temos um colega aqui, o Jaci Preto. Exato. Preto, exatamente. Temos também muitos sobrenomes italianos, e aí alguns eu consegui entrevistar famílias lá também, com o mesmo sobrenome. Né? Isso é muito bacana, assim, porque a gente tem muitas associações italianas na nossa região. E isso faz com que a gente crie laços, né, muito fortes em relação a isso. Então, eu consegui, assim, contato com muitas famílias lá, algumas por e-mail, algumas até achava pelo Facebook, porque, às vezes, é difícil o italiano te receber sem te conhecer, eu tenho um vínculo, né? Então, muitas dessas famílias, por exemplo, Zanotelli, também eu consegui fazer, qual mais aqui da nossa região, com o mesmo sobrenome. Teve uma no Trentino, Alto Agine, que me recebeu, inclusive eu fiquei uma semana na casa deles, a gente visitou muitos museus, né? Fiz entrevista com pessoas de 90 anos, né? Que lá possuem uma história, uma memória muito interessante. Pessoas que combateram a Segunda Guerra Mundial, né? Pelo lado italiano. Então, assim, muitos sobrenomes têm uma relação muito forte com a gente aqui, né? Com os nossos descendentes aqui. Por exemplo, o meu sobrenome Trombini lá, digamos assim, é um sobrenome, porque o italiano, ele marca muito pelo sobrenome, né? Então, a primeira pergunta que eles fazem, que gente tu é? Né? Que sobrenome tu é? E aí eles começam a fazer analogias, assim, né? Tua família faz o quê? É a mesma, sobrenome daqui, sabe? Toda essa relação. Então, muitos, sim, tem assim, os mesmos sobrenomes que os nossos, e que continuam aqui. Por exemplo, nós aqui temos até a 5ª geração lá. E lá é muito anterior a isso, né? E aí, muitas pessoas também conseguem fazer uma relação para a cidadania italiana, para conseguir, às vezes, algum vínculo com a Itália. Né? Então, nós aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas que têm isso. Né? E aí, eles achavam o máximo, assim, também, ter uma brasileira lá pesquisando uma história que, para eles, digamos assim, é feia, entre aspas, assim, né? Porque eles passaram muitas dificuldades até a Itália, realmente, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornar um país de primeiro mundo, né? Então, assim, essas relações com o Brasil, por partes históricas, porque a imigração em si é muito grande. A gente teve quase 4 milhões, 6 milhões de pessoas que vieram para cá, muita gente. Uns pararam em São Paulo, uns vieram para o Rio Grande do Sul e para a nossa região. Então, assim, o projeto em si, ele investiga muitas coisas relacionadas à questão social, à questão econômica, política, né? E aí, essa questão dos sobrenomes é muito forte aqui. Né? Tanto que a gente tem, assim, 5 Gemeládios. O que é um Gemeládio? É uma cidade irmã com uma cidade da Itália. Então, nós temos, assim, Arvorezinha, temos Ilópolis, temos Doutor Ricardo, Encantado, e qual é o outro? Agora me fugiu. São 5. Não, temos 2 em Encantado. São 5 Gemeládios, né? Que são cidades irmãs. Então, muitas vezes os italianos vêm para cá, muitas vezes os daqui vão para lá, e mantém um vínculo, às vezes, econômico e muitas vezes educacional. Então, isso faz com que as relações ainda se mantenham, né?
de uma região para outra. E a maioria são com países, com cidades lá vênetas, né? Não são, digamos, da Lombardia ou Trentino. Então, isso é muito, muito forte também aqui na nossa região. Eu não sei, Aline, se tu tem essa mesma impressão, mas eu sempre penso que o gringo ele tem mais orgulho de ser italiano. Os nossos aqui? Eu acho que sim. É. Eu sinto assim que eles têm um orgulho. Eu sou descendente de italiano. A gente fala que eu sou gringo, né? O alemão, acho que ele é descendente de alemão, mas ele não tem todo aquele orgulho, assim. Acho que ele não fala. Tem muito também, Moi, essa questão da família, né? Da família Sim. tal. Eu acho que isso é muito forte. E aí, por isso, talvez tu tenha essa sensação. E aí, o pessoal fala da família, de onde que é. Eu ouço muito essa expressão, né? Tô atuando lá em Encantado com fulano de tal, mas de que família, né? Claro, a Janaína foi lá e... A mesma coisa. De que gente tu é? É, isso aí. Da onde tu vem? Então, Qual por é isso, que é a tua talvez, origem? a gente tenha essa sensação de que as pessoas têm esse orgulho por essa relação com o sobrenome, né? E o italiano, assim, ele tem essa questão familiar muito forte, né? Digamos assim, uma situação que eu presenciei lá na Itália, né? A gente aqui é muito conhecido o italiano ter a mesa farta, né? Aquela mesa cheia. Cheia, né? Salame, queijo. Adoro. A gente fala o café colonial, né? Bem, assim, recheado, né? Lá na Itália, eles têm uma situação assim, claro, se come muito bem, mas eles têm pratos mais pontuais, digamos assim, né? Um dia, lá onde é que eu morava, eu fiz feijão, arroz, bife, salada, fiz assim, como a gente come aqui, né? Carne, enfim. Aí a mulher que eu morava disse, tá, mas como assim? Tudo isso? Né? Porque lá eles comem uma refeição só, tipo, só uma massa, só uma pizza, né? Então, não é assim essa grande quantidade. E justamente porque no começo aqui as pessoas passavam muita fome, não se tinha de tudo, né? Outras situações também, o italiano ele tem essa questão assim do casamento. É muito forte para eles casar até certa idade, ter essa questão também assim familiar, de construir uma família, de ter a sua terra, de ter o seu cantinho, né? Então, muitas vezes lá, se o italiano não casa, tipo, até os 30 anos, os homens, principalmente, eles procuram uma mulher fora da Itália ou na Itália para casar, né? Porque eles têm que ter essa questão também familiar muito forte, né? Então, assim, são questões de união, de família, né? Que se tem. Nós aqui, além do sobrenome, a gente tem toda uma questão também relacionada à religião, né? Que é muito forte, né? Isso na Itália é muito presente pelo catolicismo. E nós aqui também temos essa questão forte, né, da religião católica, das igrejas, dos capitéis, de grutas, enfim, de várias situações. Então, também são coisas que eu abordo no meu trabalho, né, sobre essa questão também da terra, do vínculo, do trabalho. O italiano também é conhecido muito pelo trabalho, né? E também como um alemão, assim, essa questão mais de organização familiar, né, territorial, enfim, que se tem. Então, assim, a propriedade é muito forte, além do sobrenome, né? De construir o trabalho. Então, assim, é muito trabalhador, né? Toda essa questão também é muito, muito presente lá e aqui, né? Isso eu vi também, assim. Por mais que lá as propriedades são muito pequenas, porque a Itália é um país que ele é longo, né? Ele não é um país, assim, de grandes propriedades como o nosso aqui. Então, imagina quando eles chegaram aqui, ter 20 hectares de terra. Sei lá, tinha 2 a 5. Então, uma proporção muito maior, né? E trabalhar de arrendatário, tipo, numa fazenda lá. E aqui isso não vai acontecer. Então, isso é uma diferença também muito grande que se tinha, né? Uma curiosidade que eu tenho, Aline e Janaína. O brasileiro italiano descendente, ele está mais parecido já com o brasileiro ou ele ainda tem muito do italiano? Tu diz assim... O comportamento. O comportamento eu acho que é muito semelhante ainda. Comportamento... Ao italiano. Ao italiano. Italiano da gema. Outra questão, assim, muito presente na nossa região mais alta é a questão da língua, né? Então, assim, eu tenho vários alunos de italiano, né? Também trabalho com a língua italiana aqui na região. A gente aqui, os mais velhos, falam um dialeto, né? Que na Itália, quando eles vieram, cada país, cada cidadezinha falava um dialeto diferente. Então, quando eles começam a comprar terras muito próximas, nem sempre eles vão falar a mesma língua. Por mais que sejam italianos, os dialetos são diferentes. O que é um dialeto? É uma forma de falar, às vezes misturado com o gramatical, misturado com o português, né? Isso acontece quando tá brabo, né? Às vezes, né? Acontece bastante, né? E então, assim, eu vejo muito presente muitas características, além da língua, né? Essa organização familiar, né? Como eu acabei de falar. Essa questão do trabalho,
né? A questão das próprias heranças, digamos assim, de pai para filho, né? Familiar. A questão da alimentação. Então, muitas coisas, sim, continuam, né? O fazer o filó, que na Itália se fazia muito, e aqui os mais velhos ainda fazem, né? Claro que hoje os filós mais de cidades ou comunitários, eles têm um viés mais econômico, né? Mas eu vejo, sim, que há muita presença italiana, muita presença, assim, com os nossos descendentes. E esse orgulho de dizer, eu sou italiano, mas, na verdade, a gente é descendente de italiano, né? A gente tem que cuidar um pouquinho como usar... Somos brasileiros, né? Somos brasileiros com descendência pelo sobrenome ou pela própria origem, né? Nós tínhamos uma senhora em Dois Lajados, ela faleceu no passado, 105 anos ela tinha, e ela veio com 4 anos de idade para cá, sobrenome Colognese. Então, a gente também criou um vínculo muito legal, assim, eu entrevistei ela várias vezes, fazia visitas, né, pelo projeto também, a utilização de fonte oral também para a tese, e ela contava muito que a família veio para cá em função da Primeira Guerra Mundial, porque o pai e o tio acabaram combatendo, né, a Primeira Guerra. Então, era uma forma de refúgio também, de medo, né, que passaram lá, vindos para cá. Ela era de Verona, né, também ficava no Vêneto. Então, assim, essa questão... E ela só sabia falar italiano, ela não sabia falar português. Na entrevista, assim, pouca coisa. E era ainda aquele dialeto que ela trouxe de lá. Então, isso é muito forte aqui. Muitas famílias em casa rezam em italiano, conversam em italiano, se xingam em italiano, né? Então, assim, isso tem famílias tradicionais que são muito forte. Não tem briga melhor do que dois gringos. E falam alto. Não tem. Eles vêm moendo. Adoro. Eu tenho medo, como fala um amigo meu. Que legal, que pauta importante, né? E esclarecedora, porque a gente fala muito sobre isso, né? Sobre os italianos da parte alta. A gente fala assim, né? Sim. Aqui a parte alta do Vale tem essa colonização e a gente acaba taxando dessa forma, sem ter esse conhecimento mais profundo e até mesmo sem entender o que de fato é ainda o costume na Itália, né? E que se mantém até hoje. Que bom ter esse conhecimento. E como disse o Moi, né? Também a gente fala muito sobre esse explorar as montanhas, né? As montanhas com as rochas, enfim. Mas não foi muito uma escolha. Era o que tinha naquele momento e vamos fazer com o que é possível. Exato. Muitas pessoas falam, o italiano sobrou a parte alta, né? Mas por que realmente... Né? Qual é o viés histórico? A gente pode justificar sobre isso. Claro que muitos acabaram comprando, assim, digamos, uma parte de planície, mas uma parte, não é grande, né? E isso envolvia muita questão econômica também do governo de vender essas terras, né? Nós temos muitas terras de particulares, de companhias que ganharam muito valor nessa época, justamente porque tinha que povoar, né? E aí a gente fala assim, a região mais alta moram italianos, mas hoje em dia os casamentos interétnicos, né, entre alemão, italiano, entre negros, descendentes de escravos, ou então portugueses, isso é muito comum acontecer, né? Então, eles não quer dizer que eles moram só na região alta, a maioria sim. Tanto que a gente no projeto também fez algumas diferenças territoriais, né? Então, a gente tem a parte mais portuguesa, açoriana, de Taquari, Bom Retiro, Tabaí, essa região, depois uma parte mais central do vale, de imigração alemã, né? Estrela, Lajeado, Teutônia, né? Vários outros municípios. E depois nós temos a região mais alta, que é onde tem a maioria dos descendentes italianos, né? Então, a gente também conseguiu, assim, diferenciar. E bacana também que o projeto, né? A gente eu, por exemplo, fui em todos os municípios fazer entrevista, né? Com os meus colegas. Então, cada um de nós pesquisava um grupo étnico. Isso era bacana também. Porque a gente conseguia redescobrir também, assim, diferenças, né? O italiano tem um jeito, o alemão tem outro, o açoriano tem outro, o português tem outro, né? Os indígenas têm outro. Então, tudo é legal, assim, para fazer comparações, né? De trabalhos. Janaíne Trombini, doutora em Ciências Ambientais. Olha, foi uma aula. Foi espetacular conversar contigo. E boa sorte com a Martina. Ai, obrigada. Tá chegando aí a Martina, né? Depois nos mande um WhatsApp para dizer se deu tudo certo, foto, com certeza vai dar, né? Sim. Foto que a gente quer conhecer, afinal ela tá passeando aí contigo nesses últimos meses para contar esse resultado todo dessa pesquisa. Exato. Eu estive semana passada também na Feira do Livro em Forquetinha, né? Amanhã também vou estar em Fontoura Xavier. Trabalho como prof também, né? Então, assim, eu gosto muito, não só de falar sobre imigração italiana, mas também eu tenho um trabalho sobre o combate do FAO, né? Que a gente também já fez reportagens aqui da Rádio Independente. Então, o que eu puder colaborar com a região sobre estudos históricos, eu sempre falo, gosto de falar sobre isso e gosto de divulgar resultados, para as pessoas conhecerem a nossa história da região, né? Isso que é o mais bacana. Importante, né, Aline? Porque está chegando o momento do turismo agora.
E a gente vai precisar falar muito sobre a nossa história, sobre tudo aquilo que cercou o Vale do Taquari e continua com a nossa história recente agora, contemporânea. Obrigado, Janaíne. Obrigada, eu agradeço. Obrigada.